Isaías 43, a gente vai ler no versículo 1 ao versículo 7. O tema dessa mensagem é: somos a igreja, o povo precioso de Deus. Vamos juntos? Somos a igreja, o povo precioso de Deus. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Vamos juntos no versículo 4? Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente e a juntarei desde o ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Pai, fala conosco nessa manhã tão preciosa. Tu estás aqui, Senhor. Tu estás entronizado entre os louvores do teu povo, entre a adoração da tua igreja. A tua palavra é fundamental para nós, porque ela nos dirige, ela nos guia. A tua palavra é um farol que se acende quando caminhamos, e ela ilumina os nossos passos para que nós não tropecemos em alguma pedra. Obrigado pela tua palavra. Foi a tua palavra que um dia transformou a nossa vida, Pai. E ela continua fazendo isso desde então. Que não seja diferente nesta manhã. Que a tua palavra encontre lugar no nosso coração e que ela venha trazer a tua vontade para a nossa vida. É o que te pedimos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, nós não podemos fugir daquilo que Deus pensa de nós, daquilo que nós somos aos olhos de Deus. Eu quero com vocês mostrar à luz de Isaías capítulo 43 que nós somos um povo precioso aos olhos de Deus. Você pode estar numa pior fase da sua vida. Você pode estar enfrentando as dificuldades, os problemas mais difíceis da sua vida. Você pode até, de uma certa forma, ser desprezível aos olhos do mundo. Mas se você é crente, se você é um cristão, um filho de Deus, você é preciosíssimo aos olhos de Deus. Preciosíssimo aos olhos de Deus. Visto que foste precioso aos meus olhos, versículo 4. Digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Quem está dizendo isso é Deus. Essas são as palavras do Senhor. Deus está usando a boca de um profeta. E ele está transmitindo ao seu povo palavras de encorajamento. Ele está transmitindo ao seu povo uma mensagem de consolo, uma mensagem de conforto. Qual era o contexto desse povo aqui? O povo estava sendo disciplinado por Deus na Babilônia. O tempo do cativeiro estava próximo. As pessoas estavam sofrendo. E elas estavam questionando: será que Deus realmente me ama? Será que Deus realmente gosta de mim? Como eu posso conciliar o amor de Deus com o meu sofrimento? Olha o que eu estou passando. Será que o Deus que eu sirvo realmente é misericordioso? É bondoso? Então, nesse capítulo 43, eu quero destacar para você essa importante informação. Como igreja, como povo de Deus, como Israel de Deus, nós somos preciosos aos olhos do Senhor. Nós temos uma fé preciosíssima. Nós fomos libertos, nós somos redimidos pelo precioso sangue de Jesus. E até mesmo a Bíblia diz que a nossa morte, ela é preciosa aos olhos do nosso Deus. Aos olhos do mundo, nós somos desprezíveis. Aos olhos do diabo, nós somos uma ameaça. Mas aos olhos de Deus, nós somos preciosos. Diga assim: nós somos preciosos aos olhos de Deus. Por que nós somos preciosos aos olhos de Deus? Número 1, porque a gente foi criado por Deus. Somos feituras da mão de Deus.
Somos preciosos aos olhos dele, porque fomos redimidos por Deus. Você foi criado e você foi redimido. Versículo 1, acompanha. Mas agora. Por que ele diz mais agora? É só você ler o capítulo anterior. E no capítulo anterior você vai ver o sofrimento de Israel. Você vai ver a cegueira espiritual de Israel, a teimosia de Israel e o sofrimento de Israel debaixo da disciplina de Deus. Mas agora, é o capítulo 43. Quem é que diz isso? O Senhor. Quem fala aqui é o Elohim, é o Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo que nós fomos criados por Ele. E é tão interessante que ele vai dizer: mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó. E Jacó simboliza o Israel defeituoso, limitado, frágil, falho. Jacó simboliza o Israel pecaminoso, o Israel que ainda não passou pelo processo de transformação de Deus. Por isso ele vai dizer: eu não somente te criei, mas agora te criou. Agora diz o Senhor que te criou. Não apenas isso, mas ele vai dizer: eu te formei, mas que te formou, ó Israel. E ele vai usar aqui esses dois verbos no hebraico. O primeiro verbo é o verbo criar, criou, e identifica Israel como Jacó. E você sabe que sempre que aparece a expressão Jacó, o Deus de Jacó, está falando do Deus da aliança, está falando do Deus do pacto, está falando do Deus que ama aquilo que é impossível de ser amado, aquilo que é desprezível aos olhos das pessoas, aos olhos do mundo. Mas Jacó, mesmo sendo impossível de ser amado, pela sua pecaminosidade, pela sua fragilidade aos olhos humanos, Jacó é objeto do amor incondicional de Deus, o Deus que nos criou. Mas aí ele também usa o verbo formar, que te formou. E o verbo formar, aqui nesse contexto, significa recriar, significa formar por meio de transformação, por meio de mudança. Jacó é um homem no seu estado pecaminoso, mas ele foi transformado em Israel. Israel é um homem pecador, mas transformado, perdoado, redimido pelo Senhor. Então, irmãos, nós somos o povo de Deus. Nós não éramos povo de Deus, mas agora nós somos povo de Deus. Isaías 43, versículo 11 e 12, diz: eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Deus não somente nos criou, nós somos preciosos aos olhos de Deus. Somos preciosos aos olhos de Deus porque fomos também formados e criados por Ele. Mas não só por causa disso, mas porque somos salvos por Ele, somos redimidos por Ele. E aqui ele vai usar a expressão que ao nos criar, ao nos formar, Ele nos remiu, Ele nos chamou pelo seu nome. E aí vem o fechamento do argumento quando ele diz: tu és meu. Você não pertence a ninguém, você pertence a mim. O que significa tu és meu quando Deus diz isso? Significa direito de propriedade, significa direito de pertencimento. Nós somos um povo precioso aos olhos de Deus, porque nós somos o tesouro de Deus. Nós somos a coroa da criação de Deus. Nós somos preciosos aos olhos dele, porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. Você não pertence ao mundo, você não se pertence, você é de Deus. Você pertence a Deus. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer vivamos, quer morramos, nós somos o Senhor. Nós pertencemos a Ele. Então esse é o primeiro motivo. Por que nós somos preciosos aos olhos de Deus? Porque Ele nos criou. Porque Ele nos remiu. Porque Ele nos chamou. Porque nós somos dEle. Nós pertencemos a Ele. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. E como prova disso, nós fomos selados, penhorados pelo Espírito Santo de Deus.
Nós somos dele. E essa é a primeira razão. A segunda razão, porque somos preciosos aos olhos de Deus. Porque ele nos acompanha em todas as situações da nossa vida. Diga isso comigo, Deus nos acompanha em todas as situações da nossa vida. Ele está conosco, irmãos. Olha o versículo 2 aí. Quando passares pelas águas, eu estarei aonde? Eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E aqui nós temos 3 figuras que simbolizam os sofrimentos da vida. 3 figuras que simbolizam o sofrimento da vida. 3 figuras que simbolizam as dificuldades dessa vida. Ele fala das águas, ele fala dos rios e ele fala do fogo, que simboliza as dificuldades, que simboliza as tempestades, que simboliza os problemas que vêm sobre nós, as tribulações que nós enfrentamos ao longo da nossa vida. E basta você olhar para os exemplos do Novo Testamento, que você vai ver isso. Você lembra quando os discípulos, eles estavam na 4ª vigília da noite, eles estavam lá naquele mar, revolto, pensando que iam morrer, quase sendo destruídos a embarcação onde eles estavam. Eles pensaram por um momento, é o fim, nós seremos destruídos, naufragaremos. E Jesus aparece andando por sobre as águas, e ele repreende o vento, ele repreende a tempestade, e ele traz calmaria para a situação daqueles homens. Vocês lembram de Daniel? Daquele episódio, daqueles 3 homens na fornalha de fogo ardente, aceso, 7 vezes mais forte. Lá na Babilônia, no meio daquele fogo. Quando foram olhar para aqueles 3 homens, já não tinha mais 3 homens. O 4º homem, semelhante à figura de um filho do homem, estava junto com aquele povo, com aqueles irmãos. O que significa isso, irmãos? Significa que nenhum problema que nós enfrentamos na nossa vida, nós enfrentamos sozinhos. Nenhum problema que nós enfrentamos na vida vai trazer um prejuízo definitivo para nós. Nós teremos sempre conosco a presença de Deus. Essa igreja por 38 anos passou por tudo que ela teve que passar, mas nunca faltou a presença de Deus, sustentando, muitas vezes disciplinando, corrigindo, açoitando, mas também levantando, sustentando, alimentando, nutrindo essa igreja. Esse é o nosso Deus, como um pai amoroso, que disciplina, mas abraça, que corrige, mas ama. Esse é o nosso Deus. Veja no texto, quando passares pelas águas, número 1, eu serei contigo. Eu serei contigo. Ele enfatiza aqui a sua presença. Segundo, quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Significa que nenhuma tribulação, nenhum sofrimento desse mundo pode tirar a salvação do cristão. Nada pode afastar um cristão da presença de Deus. Nada. É Romanos 8:38, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isaías 41:13, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, te tomo pela mão e te ajudo. Irmãos, o Senhor está conosco. Não importa o que passamos, não importa o que venhamos enfrentar, não importa as lutas, as dificuldades, não importa as perdas tão significativas que nós tivemos ao longo desses anos, essa pandemia que veio agora, nesse último tempo agora, e arrancou de nós pessoas que nós tanto amamos. E ao longo do tempo fomos nos despedindo de pessoas que deixaram o nosso coração partido. E as fatalidades da vida foram levando pessoas tão queridas de nós. E graças a Deus, que eram crentes, a maioria deles, e eles não estão no purgatório, não estão perdidos aí
numa caminhada espiritual nebulosa, em trevas, eles estão na presença do Pai, num banquete, festejando, celebrando. Mas fica a dor do luto, fica a dor da ausência, fica a dor do vazio, sim, fica a dor da saudade. Mas tudo isso é passageiro, irmãos. Tudo isso é passageiro, porque um dia nós estaremos com o Senhor, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Nós somos preciosos aos olhos de Deus, porque nós pertencemos ao Senhor. Nós somos preciosos aos olhos de Deus, porque Ele nos comprou, Ele nos remiu, Ele nos chamou pelo nome. Ele nos conhece, nos chamou pelo nome. E quando Ele nos chamou, Ele declarou: esse povo aqui, esse povo é meu, tu és meu, se referindo à sua igreja, ao seu povo. Pode ter certeza que tudo que nós passamos na vida, de sofrimento, de tribulação, de angústia, tudo o que tivemos que passar, o Senhor sempre estará conosco. Sempre. Terceira lição, versículo 3 e 4. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. O que significa isso? Significa que você é precioso para Deus, e Deus está disposto a fazer o que necessário for para estar presente na sua vida. Deus está disposto a fazer o que necessário for para salvar você, porque você pertence a Ele. Eu dei homens por ti, eu entreguei nações para ter você na minha presença. Nós somos o povo eleito de Deus, o povo escolhido pelo Senhor. Você pode ter certeza absoluta que se não fosse Deus na nossa vida, na nossa igreja, o diabo já teria nos engolido há muito tempo, já teria nos tragado há muito tempo. Se não fosse Deus na nossa família, o diabo já tinha tragado a nossa família há muito tempo. Se nós estamos aqui de pé, é por causa de Deus. Deus te protege de gente ruim lá no seu trabalho. Deus te protege de gente ruim que quer destruir a sua vida, quer destruir a sua imagem, quer destruir seu casamento. Deus te protege de gente maldosa que está querendo destruir seus filhos, que está querendo destruir a sua casa. Deus te protege, Ele é o seu guarda que nunca dorme. Ele acampa os seus anjos ao seu redor para te proteger 24 horas por dia. Enquanto você dorme, Ele te serve. Ele te cuida, Ele te protege. Abra sua Bíblia em Salmo 124. Deixa reservado Isaías 43 que a gente volta lá. Salmo 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Aleluia! Vamos aplaudir o nosso Deus. Bendito seja o Senhor. Há um compromisso de Deus conosco. Há uma aliança de Deus conosco. Quando o texto diz, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, Ele está se referindo à aliança de Deus conosco. Nós somos preciosos aos olhos de Deus, porque Ele tem um compromisso conosco, Ele tem uma aliança com o seu povo. E o fundamento desta aliança está na sua palavra. E fundamentado nesta palavra, fundamentado nesse pacto, fundamentado nesta aliança, Ele está pronto, como lemos, disposto, pronto a destruir os nossos inimigos, os inimigos mais poderosos da terra. Ele está disposto a destruir para nos salvar, porque Ele nos ama. Diga assim: eu sou amado pelo meu Deus. Isaías 43, versículo 4, ele disse: porque eu amei vocês, darei homens por ti e os povos pela tua vida.
E se você olhar o contexto do Velho Testamento, Deus dá a terra prometida. E ao mesmo tempo que Ele dá a terra prometida como bênção para o seu povo, para o povo de Israel, ao mesmo tempo Ele está exercendo o juízo entre as nações. Então, para um povo Ele derrama a maldição, e para o outro povo Ele entrega a bênção. Nós somos um povo abençoado por Deus, e ninguém ficará impune, ninguém passará impune aos olhos de Deus, principalmente aqueles que perseguem a igreja. A igreja é perseguida desde o seu nascimento. Houve um tempo em que, para perseguir os cristãos, para destruir os cristãos só porque eles confessavam o nome do Senhor, eles eram lançados nas arenas, nos coliseus, e uma vez lançados ali, as feras eram soltas, os leões, para comer o povo de Deus vivo. E isso era celebrado com festa. Havia uma plateia ao redor daquela arena, sorrindo, cantando, aplaudindo, e vendo os cristãos sendo devorados pelas feras, porque eles cometeram um crime. Eles confessaram Jesus como Senhor de suas vidas. É por isso que tem uma música que as igrejas estão cantando, nós começamos a cantar há 15 dias, que o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja. Está falando disso, do povo que foi lançado às feras no Coliseu, sendo comido, rasgado, vivos por amarem ao Senhor. Mas não ficarão impunes os perseguidores da igreja. Não somente isso, mas a igreja ao longo da história sempre foi perseguida, e continua sendo até os dias de hoje. Mas não passará impune aqueles que maltratam a igreja, que difamam a igreja, que vivem a sua vida caluniando o povo de Deus. Essas pessoas receberão a justa ira de Deus. Mas não somente isso, o Senhor nos livrará de todos eles. De todos eles. Mas a partir do versículo 5, nós temos aqui a quarta razão, porque somos preciosos aos olhos de Deus. Nós somos preciosos aos olhos de Deus, porque Ele está nos juntando como igreja, e Ele está nos edificando como igreja. Veja versículos 5 ao 7. Não temas, pois, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente e a juntarei desde o ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Eu não sei se você percebe, mas apesar de todas as lutas, Deus está reunindo o seu povo. Deus está juntando o seu povo. Deus está convertendo gente. Deus está despertando o coração das pessoas. O Espírito Santo está convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Filho, filha, não importa o quão você tenha pecado, não importa quão longe você tenha ido, não importa quão profundo você tenha caído, chegou a hora de você me servir. Chegou a hora de você ter seu entendimento despertado, o seu coração quebrantado. Você é meu. Eu te formei, eu te fiz, e eu quero que a partir de agora você viva para a minha glória. Deus está juntando o seu povo, porque Ele está chegando, Ele está vindo, breve virá o Senhor, e Ele está arrebanhando aqueles que são deles, e edificando a sua igreja, convertendo pessoas para Ele. E aqui nesse sentido, ainda que por um breve tempo, não estejamos geograficamente unidos, porque a igreja do Senhor está espalhada no universo, mas nós estamos unidos em Cristo, estamos unidos no Espírito Santo, de tal maneira que a igreja que adora a Deus aqui, nesta manhã, é a mesma igreja que está adorando a Deus na China, é a mesma igreja que está adorando a Deus na Coreia, é a mesma igreja que está adorando a Deus em qualquer lugar desse mundo. Nós estamos unidos num só coração, num só propósito. É a igreja do Senhor que está de pé para adorar ao nosso Deus. Nós somos a comunhão dos santos do Senhor, espalhado no mundo. No mundo. E a igreja na terra, a igreja no céu, toda ela está reunida diante do Pai. Nós nos unimos, nós cantamos com o nosso coral aqui, mas nós unimos as nossas vozes ao coral celestial também, e todos em uma só voz cantamos Hosana, nós cantamos Maranata, bendito é o que vem em nome do Senhor, aleluia. E é tão importante isso.
Nós somos preciosos aos olhos de Deus. E Ele está trabalhando, Ele está construindo, Ele está edificando. E por mais que o diabo venha perseguir a igreja, por mais que o diabo ponha armadilhas contra a igreja, por mais que o diabo viva tentando prejudicar a igreja, por mais que o diabo queira constantemente criar divisões na igreja, por mais que o diabo use das suas artimanhas para trazer separações na igreja, o amor de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus é sobre nós. E agindo Deus, quem impedirá? Mas eu quero encerrar com essa última frase do versículo 7. Nós somos preciosos aos olhos de Deus, como povo, como igreja, porque nós fomos criados por Deus para refletir a sua glória. Amém? Diga assim comigo: nós somos preciosos aos olhos de Deus, porque fomos criados para refletir a sua glória. Quando Deus nos cria, irmãos, quando Deus nos forma, quando Deus nos chama, quando Deus está conosco em todas as situações da nossa vida, quando Deus move os céus e terra para mostrar que Ele está nos protegendo, que Ele está nos edificando, irmãos, quando Deus faz isso, Ele reflete a glória dEle, através da ação dEle no meio da igreja. Cada livramento de Deus, cada provisão de Deus, cada recurso que Deus manda, cada vida que vai sendo salva, cada vida que vai sendo liberta, transformada, cada culto, cada palavra que vai transformando, que vai ajudando e edificando, Deus está refletindo a glória dEle no nosso meio. Louvado seja Deus. Final do versículo 7 é bem claro: os criei para a minha glória. Nós fomos criados para promover a glória de Deus. E na promoção da glória de Deus é que nós encontramos sentido para a nossa existência. Não há vazio em nós, não há sentimentos ocos em nós. Nós não somos um povo que caminha na vida sem sentido, que caminhamos para o nada. Não. A filosofia do niilismo que prega isso, que a vida é um nada, que nós caminhamos para o nada. A gente nasce, cresce, morre e sumimos para o nada. Mas a nossa vida não é uma vida vazia, sem sentido. Nós somos o povo de Deus, nós temos um propósito, nós temos um objetivo: promover a glória de Deus através de tudo aquilo que nós fazemos. E quando nós trabalhamos para promover a glória de Deus, nós encontramos sentido para a nossa existência. Encontramos razão, motivo, vibramos por isso, em promover a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? Você pega os atributos dele: Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é longânimo, Deus é poderoso. O que mais ele é? Deus é eterno, Deus é gracioso, é provedor. São atributos dele. A glória de Deus é o quê? Você pega todos os atributos de Deus e junta num pacote só. Aquilo é a glória de Deus. São todos os atributos reunidos em um só nome. É a glória de Deus. E vai refletindo a beleza de Deus, vai refletindo a grandeza de Deus. A glória de Deus reflete a excelência de Deus, a majestade de Deus. Por isso que Paulo diz que tudo o que nós fizermos, que seja para a glória de Deus. Uma das coisas que mais promove a glória de Deus, irmãos, é esse cuidado que o próprio Deus tem com o seu povo. Como Deus ama essa igreja. Nós podemos chegar aos 38 anos e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Como nos sentimos amados, cuidados, abraçados por Deus. Ontem eu passei o dia inteiro fazendo uma palestra em outra igreja. E aí chegou depois nos bastidores assunto de obra, que a gente está com obra na igreja. E eu demonstrando ao pastor a preocupação com os recursos. Aí ele falou: pastor, descansa. Deus está cuidando da igreja. O dinheiro que tiver que chegar, vai chegar. A obra que tiver que ser feita, vai ser feita. Deus vai tocar no coração de quem Ele quiser. Descansa. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando da sua vida. Deus está cuidando do seu coração, da sua família. Não vai faltar nada. Às vezes Ele dá em conta-gotas. Às vezes é uma gotinha que dá, mas aquela gotinha vai suprir aquele dia. Amanhã é outro dia. Amanhã Deus vai te dar mais um pouquinho. E você vai aprendendo e vai sendo formado. Seu caráter vai sendo transformado. E você vai sendo conformado à imagem de Cristo Jesus, nosso Senhor.
somos preciosos para Ele. Algumas aplicações práticas para encerrar. Versículo 1, a primeira aplicação prática. Agora é um bate-volta rápido. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas. Ele vai repetir no versículo 5, não temas. Nós somos preciosos aos olhos de Deus, como está descrito aqui. Por esses motivos que são colocados aqui, nós já vimos. O último sentimento que deve existir na nossa vida é o medo. Talvez você tenha entrado aqui nessa manhã com medo. Essa semana me bateu um medo tão grande. Quando eu estava com um mestre de obras, e ele puxou a trena, e ele começou a medir a quantidade de coisas. Me deu um medo, eu disse para a Cíntia, eu estou com medo, acho que eu vou parar com tudo. Quem sabe você entrou aqui com outros medos, talvez da sua saúde, talvez do seu casamento, sua família. Mas o último sentimento que deve existir na nossa vida é o medo. Por isso Deus está dizendo o tempo todo, não temas. Não temas. Não tenhamos medo de nada, irmãos. Diga para o seu vizinho, não tenha medo de nada. Diga para o outro lado, não tenha medo de nada. Nós somos preciosos aos olhos de Deus. E por que você não tem que ter medo? Porque Ele disse, eu estarei com você. Deus está conosco. Por isso não devemos ter medo de nada. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Quando você está sozinho é uma coisa, mas quando você está com Deus, meu irmão, nós não temos que ter medo. Então, expulsa o medo do teu coração nesta manhã. Ele nos ama e o amor de Deus lança fora o medo do nosso coração. Lança fora, porque somos amados por Deus, preciosos aos olhos de Deus. Não temos que temer nada, absolutamente nada. Segunda coisa importante para terminar, versículo 10. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais, me creiais, e entendais que eu sou mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Como que o mundo vai saber que Deus existe? Tem que aparecer uma bola de fogo no céu? O céu tem que abrir e Deus tem que mostrar o rosto dele lá para todo mundo ver? Esse Deus, que aos seus olhos nós somos preciosos para Ele, esse Deus que nos criou e nos criou para a sua glória, nós vamos testemunhar desse Deus e dizer, só existe um único Deus. Ele é vivo, Ele é verdadeiro e nenhum outro haverá, só o Senhor é Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Aqui eu encerro. Terceira aplicação, vamos ler juntos? Isaías 43 e 21. Isaías 43 e 21. Vamos juntos. Ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Vamos juntos? Ao povo que formei para mim, para celebrar o quê? Para celebrar o quê, irmãos? Você foi criado para celebrar o louvor ao Senhor. Você não foi criado para reclamar. Você não foi criado para murmurar. Você não foi criado para protestar. Você não foi criado para duvidar. Você não foi criado para acusar. Você foi criado para celebrar o louvor ao nosso Deus. Aleluia! Então façamos como Davi. Cantarei ao Senhor em todo o tempo, e o teu louvor estará continuamente nos meus lábios e também no meu coração. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o nosso Deus, vamos cantar ao Senhor.